Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde eu e meu amigo Matheus conversamos sobre a realidade dos museus em meio à pandemia do Covid-19. A nossa convidada é a professora Heloísa Helena Costa, museóloga pelo Museu Histórico Nacional. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Sociologia pela Université do Quebec. Ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Museologia da UFBA e professora colaboradora nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em Museologia e Patrimônio da Unirio e do Programa de Pós-Graduação e mestrado profissionalizante em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria. Além de ser professora visitante nas universidades de Quebec, Laval, Politécnica de Valência, Buenos Aires e Al-Qaim e Frane, do Marrocos. Para mais detalhes da atuação da professora Heloísa, o currículo dela vai ficar aqui na descrição. Professora Heloísa, que bom contar contigo. Professora, eu estava relendo um dos seus trabalhos acerca de saúde cultural. Sim, verdade. Dias, né? Até saiu um artigo recente que eu mandei para você agora, não sei se chegou a ver. Na revista da UNB saiu um artigo essa semana. Eles me convidaram no ano passado e eu fiquei me sentindo muito privilegiada porque já me considero aposentada, de certa forma, não da vida, mas de algumas experiências, né, acadêmicas. E os alunos continuam me chamando, e eu falei, gente, que coisa boa, parece que eu sou tão jovem quando eles fazem isso, eu me sinto tão feliz, e agora com você também. Diga. Pois é, e aí assim, eu estava relendo alguns que eu li, inclusive, né, para a fundamentação teórica da minha dissertação, e a senhora me brindou com mais esse. Né? Uhum. E aí, inquietado com essa questão da saúde cultural no contexto atual, eu me peguei pensando, já que os museus eles são tão relevantes para a questão da saúde cultural, assim como todo o patrimônio acerca da convivência urbana das pessoas, como que a gente faz os museus chegarem a esse patamar de relevância na saúde cultural numa época em que as pessoas estão impedidas da visitação tradicional aos museus? Nesse momento, a gente está vivendo uma situação talvez ainda mais difícil do que já vivemos em outros tempos, porque existe um desmonte, né, de certa maneira, se eu posso dizer assim, de tudo que nós tínhamos organizado na cultura brasileira, oficialmente falando. A gente não tem mais o ministério, a gente tem uma secretaria especial que, na verdade, não se mantém com um profissional ali permanentemente, né, com mais qualidade de tempo, né, e de conteúdo, e a gente espera que a pessoa que chega lá faça alguma coisa, e a pessoa parece que se deslumbra e, de repente, se desanima. Então, esse é um momento de desgoverno, muito difícil. E eu tenho percebido que uma outra coisa que acontece é que, mesmo assim, as pessoas procuram a cultura. Daí eu ter falado bastante sobre saúde cultural. Por quê? Porque existem vários níveis dessa saúde cultural. Você deve ter percebido que, quando iniciou a pandemia, bastante forte, né? Lá para o mês de fevereiro, março, quando tudo ficou alastrando na cabeça das pessoas, dizendo, olha, vocês têm que ficar em casa, deu uma pane assim, geral nas pessoas, e imediatamente surgiram algumas informações dizendo assim, acesse 4.000 museus, acesse 400 museus, veja os museus. E eu fiquei encantada no primeiro momento vendo isso, e vários amigos me telefonavam até, amigos mais velhos, da minha idade, assim, perguntando, Elô, a gente vai ficar em casa? Me dá dica de bons museus para a gente visitar virtualmente. Quer dizer, as pessoas têm vontade, as pessoas têm interesse, de um modo geral. E mesmo pessoas que, às vezes, nunca tiveram muito acesso, elas se preocupam em descobrir outros caminhos para elas terem, primeiro, um lazer, segundo, uma informação, e terceiro, uma formação. A hora da formação é a que demora um pouquinho mais a chegar. A hora da formação é uma hora de consciência,
E essa consciência, às vezes, chega um pouquinho depois. Mas o lazer e a informação, todo mundo quer. Todo mundo quer uma distração. Aí tem a gente que diz assim, eu não aguento mais filme na internet, eu queria visitar um museu, conhecer coisas diferentes. Agora eu estou vendo cursos de arte, cursos de música, cursos de desenho, tudo relacionado a elementos culturais, né? A arte, a literatura, a música, a dança, aparecendo na internet. E isso mais intensificadamente, por quê? Porque as pessoas estão ficando mais em casa, não estão conseguindo sair todo o tempo para os seus trabalhos, então querem descobrir outras coisas. E o que é que elas querem descobrir? Alguma coisa que anime a sua alma, que já é uma ânima do mundo, né? A alma de cada um. Então, eles querem algo que ainda por cima anime, no sentido de entusiasmar, né? De impactar esse momento com coisas boas. Isso significa uma busca necessária, eu diria até ontológica do ser humano, em busca, sempre buscando a beleza, buscando uma consciência, né, de mundo mais leve, mais bonita, mais saudável. Só que me parece que os museus ainda trabalham bastante, os mais tradicionais, né? Trabalham muito ainda com a questão daquela informação muito burocrática, muito formal, muito conservadora. E não é bem por aí que a coisa deve acontecer. Eu acho que os profissionais de museus também precisam se transformar, aprendendo, adquirindo uma consciência mais crítica e responsável sobre o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando surgiu o problema da dengue, eu estava participando de um seminário no Museu Histórico Nacional. Isso deve ter uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. E me perguntaram o que os museus podiam fazer. Eu falei, a primeira coisa é informar a população exatamente sobre o que é a dengue. Aqui em frente ao Museu Nacional, isso me referia lá no Rio, né? Então, do outro lado da rua do Museu Histórico Nacional, tinha um pequeno Museu da Saúde, ligado ao Ministério da Saúde. Era, na verdade, uma base do Ministério da Saúde, que tinha um salão muito bonito, e eles chamaram aquilo de museu. E deram um nome, uma exposição sobre animais peçonhentos, não sei o quê. Eu falei, pois é, agora é hora de falar, tira os animais peçonhentos e fala da dengue, explica. Então, veja bem, um museu como esse podia muito bem fazer de forma didática uma informação sobre a dengue e poderia viralizar isso virtualmente. Não precisava que todo mundo fosse lá visitar. Mas em frente tinha um museu histórico. E aí a diretora fez, mas o Museu Histórico vai falar o quê sobre isso? Eu falei, gente, o Museu Histórico pode falar das pandemias no mundo, pode falar do sistema de higienização da cidade, que começou com Oswaldo Cruz, pode aproveitar uma pesquisa, trazer aqui pessoas que conhecem melhor esse fenômeno, para mostrar que já existiram coisas semelhantes, que são tão perigosas quanto, para fazer diferenciações de uma língua. Isso se chama divulgação científica, que os países, por exemplo, América do Norte e Canadá, fazem isso bem, a França também faz bem isso, difundir a ciência com palavras mais simples, para ensinar as pessoas a entenderem ciência, para chamá-las para o conhecimento que elas já têm de casa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era bem menina, lá se vai muito tempo, mas eu continuo com essa menina dentro de mim, então, quando a gente machucava, tomava um tombo, dava uma pancada, a minha mãe fazia uma compressa e ela colocava um unguento, bem comum, feito na roça, uma coisa simples. Isso é uma sabedoria, sabe? Um saber popular, que pode ter vindo de indígenas, pode ter vindo de africanos, pode ter vindo de portugueses, mas que se mesclaram. Então, muitas vezes, os museus não tocam nesses assuntos, que são assuntos do cotidiano. É mais ou menos como o Paulo Freire dizia, a gente tem que aprender e alfabetizar as pessoas com o cotidiano delas, porque só assim elas vão ter condição de aprender facilmente e depois avançar, evidentemente, não vão ficar só naquele dia a dia, mas podem ir além, muitos vão além. Então, seria mais ou menos isso. Os museus podiam começar a descobrir que, necessariamente, eles precisam falar com a população com uma linguagem, com múltipla linguagem, na verdade. É uma polifonia. Eles têm que falar de plurilinguagem. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que encontrar um caminho de falar tanto da ciência com um certo jargão científico, quanto com o jargão mais popular. Então, ensinar sobre o que é um vírus. Há pouco tempo alguém disse, mas esse vírus é uma bactéria? Aí eu disse, olha, eu não entendo muito, mas eu sei que vírus é uma coisa, bactéria é outra. Mas se ele é um vírus que dizem que é morto, como é que ele atrapalha a vida da gente?
Olha, são perguntas básicas que as pessoas ficam lutando para entender. E os museus, o Museu da Ciência, por exemplo, o Museu da Vida, da Fiocruz, que pesquisa isso, não abre a porta para falar isso. Por quê? Porque eles estão envolvidos com pesquisas muito elevadas que não podem descer ao nível do público para explicar para o público. Então, é como se fosse perder tempo falar isso para o público. Mas, imagina, seria um grande ato de alfabetização cultural se os museus começassem a falar dessa maneira. Então, está certo que um museu científico, o Museu da Saúde, de Biologia, por exemplo, de Medicina, o Memorial aqui na Bahia, fechado completamente, com teses incríveis que foram depositadas lá dentro, poderia fazer uma live, poderia juntar alguns médicos e mostrar o que tem de precioso no museu de antigamente, o que tem hoje, e falar sobre isso, o que é vírus, o que é bactéria, como a gente combate uma coisa e outra, como elas infectam o nosso organismo a tal ponto. Isso é básico, já daria uma noção para a população. Mas como os museus, por exemplo, de história podem falar? Exatamente fazendo uma pesquisa, buscando outras pandemias. Eu vou dar de novo um exemplo um pouco autorreferente, mas que recentemente eu me lembro muito dele. Em 1955, eu tinha lá a idade de 4 anos, eu fiquei aquela famosa gripe asiática que percorreu o mundo e tal, apareceu, não foi a espanhola da guerra, foi a segunda outra. E aí minha mãe fez o seguinte, como nós três ficamos, meu pai, meu irmão e eu, infectados com a tal da gripe, ela colocou num quarto separado uma cama de casal e nós três dormíamos naquele quarto. Para mim, menina, isso foi de uma alegria imensa. Então, eu tenho brincadeiras que eu aprendi com meu pai, histórias que eu aprendi com meu irmão, com meu pai, porque dormíamos três juntos naquela mesma cama durante alguns dias. Não me lembro quantos dias foi, não me lembro, acho que ninguém ficou altamente infectado, tanto que estamos aí, né? Meus pais já se foram, mas eu e meu irmão ainda vivos aqui, e, no entanto, a gente tem uma memória agradável daquilo, afinal de contas. Então, isso podia também rolar, aquela história de vida, né? Movimento. Tem muita coisa que o museu pode fazer, mas é preciso se recriar. E os profissionais, às vezes, ficam envolvidos com suas pesquisas e acham que aquilo o cidadão comum não tem que conhecer. É duro ver isso, mas é uma realidade. Então, começa por aí, a vontade do profissional de se modificar, de enxergar o cidadão do outro lado da linha, né, e começar a conversar com ele. Aí mesmo em Santa Maria, eu fiz parte da banca de uma aluna chamada Andressa, e ela trabalha, o orientador dela é o professor Átila, e ela está fazendo agora uma dissertação com uma pesquisa sobre acessibilidade ao Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, lá na cidade de São Pedro do Sul. E está uma beleza o trabalho dela. Eu li, reli, fiquei tão encantada e disse a ela, tem que colocar isso rapidamente na mídia. Eu sei que você vai defender agora, foi só a qualificação, mas começa a falar com as pessoas que você está fazendo isso e ouve a opinião das pessoas. Muita gente vai gostar e vai começar a querer visitar de novo o museu virtualmente quando você der acesso com esse sistema que você está programando aí, que é todo midiático. Imagina, vai ser uma novidade, um museu que é bem simples, muito tradicional, né, numa cidade de 16 mil habitantes praticamente, e vai falar para o mundo em 3 línguas, mostrando a nossa riqueza paleontológica e até mesmo falando, se for o caso, de algumas dessas doenças que assolaram o mundo em grandes ondas dentro de um museu de paleontologia. Eu acho que é possível fazer isso também. Quanto à ciência, a senhora acabou de atender, de certa forma, isso, mas a gente vive esse cenário de descrença que faz parte desse desgoverno que a senhora mencionou. Alguns colegas que são pesquisadores, quando questionados, qual a nossa culpa nisso? Assim, qual a culpa do pesquisador nisso? Naquele momento ele já disse que ele entende que é uma culpa, por conta desse desleixo, de certa forma, a gente achar que divulgação científica não era parte dos nossos trabalhos. Mas sempre foi, né? Porque se nós trabalhamos com a pesquisa, a única solução para essa pesquisa se tornar válida é divulgá-la. E se ela ficar fechada no nosso caderno de anotações, quem saberá? E aí é por isso que eu disse, essa sua fala foi muito provocadora nesse sentido. Parece tão óbvio, mas a gente caminhou até aqui sem que isso acontecesse. Exato. E aí não é a pandemia que nos chama para essa discussão, é o fato de a gente viver esse momento anti-ciência, anti-racionalidade. E aí eu fico me perguntando
se a gente se dá para identificar onde que a gente falhou, assim, em que mesmo com essa expansão, por exemplo, da Política Nacional de Museus que a gente construiu até agora, que a senhora mencionou lá no início, em que momento assim a gente se desviou? Porque era um momento de franca expansão e como a gente não atingiu essa discussão, assim, ou como essa discussão não ganhou eco? A senhora acha que foi política também? Eu não sei. Eu queria que a senhora pudesse tentar, pelo menos junto comigo, junto com a gente, tentar entender como que a gente, principalmente na área dos museus, a gente vem discutindo o museu integral desde 1970 e a Ele gente teve nunca esse momento... conseguiu ficar integral. Pois então, a gente tem essa discussão desde os anos 70 e a gente teve um momento de florescimento da museologia no Brasil e hoje em dia vivemos esse dilema até, porque o ano passado, por exemplo, os museus tiveram visitação recorde. E ao mesmo tempo, a gente vive esse cenário de difícil entender, na verdade. E aí a minha questão basicamente é isso. Assim, a senhora acha que a gente errou em que sentido? A gente errou nesse sentido de se fechar, enfim, se a senhora puder... eu não sei exatamente se a gente vai chamar isso de um erro, mas talvez de uma desinformação, né? De uma necessidade da nossa época de ser muito científico, muito racional e deixar um pouco de lado a emoção que faz parte da vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou até me baseando um pouco no professor Jorge Wagensberg, infelizmente falecido, porque ele teria muito a continuar contribuindo. Ele foi o criador do Museu de Ciência de Barcelona. E foi a primeira vez, porque eu acreditava muito nisso, porque na minha infância eu tive a oportunidade de vivenciar muitas emoções. Meus pais eram pessoas bastante abertas para isso, deixavam a gente se apropriar, né, de fatos, de acontecimentos e participar da vida e brincar muito. E a brincadeira para a gente não era uma coisa menor. A brincadeira era um fato, um objeto de aprendizagem. Então, isso me deu bastante régua e compasso para pensar que a gente pode ser muito lúdico. E eu gostaria que os museus fossem mais lúdicos. Então, um tempo que eu tive a oportunidade de conviver e de ver as coisas que o Jorge Wagensberg falava, ele falava bem isso, que a emoção no museu ela é fundamental, porque todo conhecimento passa mais facilmente quando você tem um momento de emoção, um momento de memórias, né, mais afetivas, quando você se descobre brincando com alguma coisa, sorrindo. A gente aprende melhor brincando, é um fato já constatado. E as nossas escolas sempre foram escolas muito racionais, né, muito formais. Até um chavão muito grande, que durante o período que o Paulo Freire começou a falar disso, aquela história de que a escola era um depositário, né? Sempre era como um depósito bancário. Você ia depositando, sem saber para que, afinal, aquilo era feito. Quando, na verdade, a escola podia abrir mais portas e janelas e deixar a criançada e a moçada sonhar um pouco. O universo imaginário é muito importante na vida das pessoas. Muito. Há vários profissionais, vários pesquisadores. Ultimamente eu tenho lido muito George Steiner, que também, infelizmente, faleceu recente, mas ele era um professor de filosofia maravilhoso, e ele dizia isso, a gente não pode prescindir nem impedir as pessoas de imaginar, porque o universo imaginário é o que nos dá voos para alcançar outras etapas do conhecimento. É claro que você não vai viver olhando para a nuvem todo o tempo, mas tem uma fase na sua vida que você tem que descobrir o que tem na nuvem, que você tem que imaginar, tem que fazer coisas diferenciadas, deixar seu pensamento vagar por mais diferentes paisagens, né? O que aconteceu? A gente vinha de uma educação no século XIX bastante formal. Continuamos um tanto no século XX também assim. Quando aconteceu a Mesa de Santiago, já era uma tentativa de romper com isso, né? No caso dos museus e do patrimônio, para mostrar que a gente podia, através das peças colocadas nos museus, olhar o mundo e não olhar o objeto. Então, foi essa grande mudança que aconteceu entre os anos 70 e 80. Mas as pessoas estavam muito mais acostumadas e era mais fácil trabalhar com aquilo que parecia quase óbvio. Olha um objeto, descreve o objeto, estuda o objeto, coloca em exposição. Mas esqueciam da vida que estava junto daquele objeto. Quem foi que fez? Como é que fez? Mesmo que a gente não soubesse quem exatamente fez, a gente tinha capacidade de imaginar o conjunto de artesãos, ou de ourives, né? Ou de vidraceiros, lá o que fosse, que tivessem trabalhado com aquilo.
Quando a gente estuda, por exemplo, os grandes pintores, os grandes artistas, né, que vêm lá desde o século XII até o século XIX, você vê uma transformação na arte fantástica. E, na verdade, quando eles são grandes artistas, um professor me disse isso recentemente, é porque eles tiveram a capacidade de sair do óbvio e fazer o imaginário acontecer. E além, né? A gente não teve essa chance na educação. Poucos professores ofereciam a gente essa oportunidade de sonhar. Como, por exemplo, um professor que eu tive de história, que não dava aula de história. Ele mandava a gente interpretar personagens. E ele contava as histórias. Então, era ótimo estudar a história assim. A gente fazia teatro na sala de aula, a gente ria muito junto. E isso fez com que a gente não abandonasse a história. Nossa turma, naquele ano, foi a turma que melhor nota tirou em história. Não porque a gente estudasse todo o tempo, não, mas porque a gente aprendia assim, sabe, pelos pelos, pelos poros, pelas entranhas, porque era divertido fazer teatro. Então, era bom. O museu não incorpora normalmente essas atividades extras. O teatro, a dança, a música, o cinema, isso é raro. Um museu ou outro faz. Então, a gente perdeu um pouco o time dessa história, porque a gente ficou naquela educação muito formal, né? A visita guiada, aquela coisa que você espera o aluno perguntar alguma coisa, senão, por favor, fique quieto. Eu me lembro que eu fiz uma vez uma palestra, depois o Mário Chagas também incorporou a esse movimento, de falar que em 1952, 58, aconteceu no Brasil um grande seminário sobre museus e educação, que foi programado pela recém-fundada Unesco, OEA, aquelas coisas. E foi assim um charme, todo mundo que o dia foi para o Rio, né, e trabalhou nisso. Em 58 eu era ainda menina, graças a Deus, mas eu leio muito sobre isso e sei o que aconteceu. O que eles definiram, afinal? Que o museu era um grande local de educação, mas para bem educar tinha que ensinar as crianças, os professores, que andassem com as mãos para trás, em silêncio, vagarosamente, e deixassem para perguntar na sala de aula, porque senão atrapalharia os laboratórios dos pesquisadores que estavam dentro do museu. Isso está escrito no documento desse seminário enorme que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, imagina, se em 1950 se pensava assim, mais tarde, até se derrubar esse paradigma, a coisa demorou muito, né? E demora ainda. Então, hoje, você já vê uma possibilidade imensa de fazer mutações sobre isso. Quer dizer, o museu pode ser um centro cultural, o museu pode receber um show musical muito grande, pode ter telões em várias partes da cidade, como recentemente em Nova York, os museus, o MoMA, o Metropolitan, começaram a colocar telões e a fazer shows e música e tal, para incentivar as pessoas, a mesmo em casa, poderem apreciar, né, diferentemente. A Noruega agora abriu um debate sobre vitamina cultural. Então, vitamina cultural significa um grupo pequeno de pessoas que vai de bairro em bairro e fazendo, né, via mídia, mas também presencialmente algumas vezes, espetáculos de música, dança, teatro, literatura, para que os que estão isolados possam se comunicar de uma forma saudável, utilizando os objetos de museus nas suas falas, nos seus movimentos, tentando brincar. O detalhe legal é a brincadeira. Voltando ao Wagensberg, ele fez um texto muito bonito, ele trouxe em Brasília, ele visitou 2 vezes Brasília, a convite do IBRAM, né, pouco antes de falecer, e ele estava ainda bem saudável, faleceu de um ataque cardíaco, uma pena total para a gente. Mas ele dizia o seguinte, que o maior problema no Museu de Ciências de Barcelona não eram as crianças, eram os pais das crianças, os responsáveis, porque eles queriam disputar com os meninos a hora de brincar. Então, os meninos brincavam e eles queriam que os meninos saíssem, as crianças saíssem para eles poderem brincar. E ele relatou isso em vídeos e tal. Foi fenomenal esse discurso dele, mostrando que os adultos perderam a competência de serem crianças. Sempre ficaram sisudos, né? E, por ficarem sisudos, não conseguem abrir a guarda para que os museus, por exemplo, que é o nosso caso de estudo, conversem de forma mais alegre, mais descontraída. Parece que o riso e a alegria não combinam com responsabilidade acadêmica, com seriedade acadêmica. Eu já sofri muito isso na universidade, porque eu dava aula no jardim, embaixo da árvore, e um dia o diretor disse que ele teria que me dar uma suspensão, porque o lugar da sala de aula é dentro da sala de aula. Como é que eu ia ficar dando aula embaixo de árvore? Então, eu fico lembrando da academia medieval, fico me lembrando de Abelardo, o grande mestre dos mestres,
que ficava na escadaria das igrejas, que ia para o campo com todos os alunos. Quer dizer, a gente podia fazer isso de novo, de alguma forma, né? Tentar ser mais descontraído e fornecer mais possibilidade de universo criativo. É o que está faltando, eu acho, nos museus. E isso dá um pouco de trabalho. Você precisa saber que você vai ter que ter paciência, ouvir perguntas as mais diferentes, né? Inquietudes e brincadeiras diferentes, mas faz parte da vida, porque se você não fizer isso, você não vive, do meu entendimento, né?